Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4. O tema central que consideramos para esse capítulo: não ultrapasseis o que está escrito na palavra de Deus. Este capítulo começa com o apóstolo Paulo falando sobre os pregadores responsáveis a Deus. Ele diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ou seja, nós somos obreiros, somos aqueles que levamos a mensagem salvífica de Jesus. Os obreiros são aqueles que levam a palavra de Deus para todo mundo. Dispenseiro do ministério de Deus, que é o Evangelho. O ministério de Deus é a sua palavra, é o Evangelho. Então, Paulo ele vai falar nesse sentido, da responsabilidade de levar a mensagem salvífica de Jesus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, nós temos que ter fidelidade para com Deus. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para conosco. Deus é justo, Deus é fiel. Deus é longânimo para conosco, Ele é paciente. Ele espera. Quando Jesus lá na cruz proferiu aquelas 7 frases, 7 palavras, a primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus sabia que muitos dos que naquele momento estavam crucificando, eles teriam a oportunidade de salvação. Porque eles viriam a crer na palavra de Deus que ia ser pregada por dispenseiros. E muitos se salvaram. Então, além disso, o que requer o dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós temos que ter fidelidade para com Deus, fidelidade para a pregação da sua palavra, fidelidade no texto bíblico, na pregação do texto. Ou seja, jamais ultrapassar o que está escrito na palavra de Deus. Lá em Gálatas diz que aquilo que estiver fora do contexto da palavra de Deus é anátema, é maldito. Quando eu vejo pessoas colocando a Bíblia como um anexo e usando livros fora da Bíblia para ensinamentos da palavra de Deus, isso é preocupante. Porque isso passa a ser uma seita. Então nós temos que ter esse cuidado, com a palavra de Deus, com a fidelidade, tanto no ensino, como dispenseiro, como obreiro, quanto na fidelidade da palavra de Deus. Todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, eu também julgo a mim mesmo. Paulo não está até importando com o julgamento humano a seu respeito, como nós também não devemos ter essa preocupação, porque o julgamento que nos interessa é o julgamento de Deus para conosco. Porque de nada se argui a consciência, contudo, nem por isso me dou
por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso endereço. Deus conhece a nossa consciência. Deus sabe tudo sobre nós. Ele é quem nos julga, o Senhor é quem nos julga. Então, não temos que ter preocupação nenhuma no julgamento humano com relação para conosco. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui na realidade, ele fala da segunda vinda de Jesus, do julgamento final. Aqueles que já morreram em Cristo, porque é assim que nós morremos, segue-se o juízo. Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Então não morreu uma única vez, por quê? Porque o Espírito nosso não reencarna, como alguns falam. O Espírito, quando morre, volta para Deus que o deu. Então assim que morremos, segue-se o juízo. E nesse momento, a alma dos que morrem em Cristo já estará em gozo no terceiro céu, no paraíso do seu de Abraão. Então ele fala por quê? Porque Deus vê o nosso coração. Diferentemente do homem que vê apenas a aparência. Nós não podemos ver o coração de ninguém, o que cada um está pensando, mas Deus sabe. Por isso que o julgamento dele é justo. Mas nós, seres humanos, nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós conhecemos a aparência. Mas Paulo agora vai continuar fazendo uma reprovação severa da igreja de Coríntios. Porque ele vai dizer, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, é que não devemos ultrapassar o que está escrito na palavra de Deus. Até por vaidade, para não se ensoberbecer em detrimento de outro, ou seja, alguém que conhece mais do que o outro. E muitas vezes alguém está ensinando diferente do que está escrito na palavra de Deus. E isso é anátema, isso é maldito. Então, Paulo faz uma reprovação severa com relação a este assunto. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós vamos entender o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus é viva e é permanente. É através da palavra de Deus e do Espírito Santo que nós somos regenerados, que produz em nós um novo nascimento. Mas também nós vamos entender lá em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda essa Escritura foi inspiração divina. Deus inspirou homens em sonhos e visões para que escrevessem a sua palavra. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa palavra ela é útil para tudo isso, para a repreensão, para o ensino e para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é isso que ele quer
dizer aqui, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que não ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Mas, pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Tudo recebemos do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é recebida através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós, sim, tomara, reinasseis, para que também vós viesse a reinar conosco. E aqui há uma reprovação severa, porque eles entendiam que eles já estavam com muito conhecimento, e estavam ensoberbecidos por conta do conhecimento. Mas Paulo, ele vai fazer uma reprovação severa, quando ele vai dizer, porque a mim me parece que Deus nos pôs, nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. O que Paulo quer dizer com isso, meus irmãos? Naquela época, no primeiro século, aquelas pessoas que professavam Cristo eram perseguidas. E também muitos daqueles que eram tomados como escravos eram colocados na arena, para espetáculo humano, devorado por leões, por feras. Então Paulo está dizendo aqui, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto anjos como homens. Mas ele vai dizer agora, nós somos loucos. Por quê? Porque Paulo sofreu pelo amor a Cristo. E a sabedoria humana era loucura para Deus. Mas quem conhecia a palavra de Deus, quem conhecia o que Jesus fez na cruz em nosso favor, não entendia dessa maneira. Por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. É isso que Paulo está dizendo, para esses que se achavam já arrogantes no conhecimento da palavra. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofetados e não temos morada certa. Paulo está se referindo aos que sofrem por conta do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo foi um dos que sofreu muito por conta do Evangelho. Paulo, levou quarentena de açoites, -1. Você levava uma quarentena, você já morria. Paulo levou várias quarentenas de açoites. Paulo foi apredejado, Paulo foi picado por serpente venenosa. Jamais esperava que Paulo viesse a escapar. Naufrágios. Então, Paulo sofreu tudo isso pelo nome de Jesus. É por isso que muitas vezes, quando eu vejo a teoria dispensacionalista dizer que Jesus vem arrebatar a sua igreja para que ela não passe pela grande tribulação, isso é mera ilusão, meus irmãos. Porque se os pais apostólicos, se os crentes do primeiro século e do segundo século passaram por grande sofrimento, foram martirizados, por que
os cristãos que estiverem próximos de Jesus não passarão pela grande tribulação? Sim, passarão. A igreja passará sim pela grande tribulação. Não passará pela ira de Deus, porque a vinda de Jesus acontecerá no mesmo instante, o arrebatamento da igreja e a ressuscitação dos mortos em Cristo, para estar com Ele por toda a eternidade. E a dos que estiverem sem Cristo, para se lançar no lago de fogo, que é a segunda morte. E os que estiverem vivos serão arrebatados para estar com encontro com Ele. E aqueles que estiverem morridos sem Cristo e estiverem vivos, esses terão a ira de Deus. Então, os cristãos que estão em Cristo não passarão pela ira de Deus, mas passarão pela grande tribulação. Não há nenhuma dúvida disso. Essa teoria dispensacionalista não é bíblica. Não tem fundamentação bíblica. Então ele vai dizer que agora que e nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Então, olha o que Paulo diz, né? Quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Somente um cristão verdadeiro faz isso aqui que Paulo está dizendo. Se você não tem o Espírito Santo, meu irmão, dificilmente você vai fazer isso. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Era assim que os cristãos eram tratados, como lixo, como escória do mundo. Porque eram perseguidos, maltratados, né? Mas agora, Paulo vai agora falar de uma coisa interessante. Ele admoesta a igreja como se fosse o pai, como eles fossem filhos dele. Ele vai dizer: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos a demonstrar como filhos meus amados. Ou seja, ele vai dizer, porque ainda que tivesse milhares de preceptores, ou seja, levando ao filho à escola, né? Em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele agora entende, ele agora considera que ele é o pai deles, como fosse um pai. Porque eles foram gerados por Paulo no Evangelho de Cristo. É como se fosse um pai para aqueles irmãos da igreja de Coríntios, porque é aqueles que ele evangelizou, a igreja que ele fundou. Ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo era um homem que tinha uma prática de vida em consonância com a palavra de Deus. Então ele quer que eles sejam imitadores de Paulo, né? Por quê? Porque é a prática de vida nossa que vai dizer a nossa relação de intimidade com Deus, a nossa relação com Deus. É a nossa prática de vida que vai trazer isso. Por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho, né? Ele fala filho de Paulo pela fé, porque Timóteo, ele nasceu na fé através de Paulo, pela pregação de Paulo. Por isso que ele diz: ele é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Então Timóteo foi um grande baluarte, um homem que também ele deu continuidade à obra de Paulo, esteve com Paulo, esteve também sem Paulo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo para muitos. Alguns se ensoberbeceram
como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos. Ou seja, Paulo já tinha fundado a igreja, mas Paulo, né, ele tinha a ideia de ir novamente a Coríntios, né? Em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Evidentemente que tudo está de acordo com a vontade de Deus. Lá em Tiago ele diz sempre assim: tudo que nós formos fazer, devemos dizer, se Deus permitir, se o Senhor quiser. Porque se não for da vontade de Deus, ninguém faz nada. Tudo está condicionado com a vontade de Deus. Quando as pessoas falam, até amanhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso contraria a palavra de Deus. Devemos sempre ter o cuidado de dizer, se Deus quiser, iremos fazer isso. Se Deus quiser, amanhã estaremos em tal lugar. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas em breve irei visitá-lo, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, aqueles que estão ensoberbecidos. Qual é a função de um pai? O pai, ele exorta, o pai disciplina, o pai põe limites, o pai dá amor. Assim, devemos também ter o cuidado com a igreja, com os irmãos, nesse sentido. Porque o reino de Deus, ele vai concluir esse capítulo dizendo que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Porque o reino de Deus é uma transformação de vida. O reino de Deus, ele começou com a primeira vinda de Jesus. O reino de Deus foi estabelecido na primeira vinda de Jesus. Ele disse, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Nós já começamos a reinar aqui, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Mas o reino de Deus será concretizado com a segunda vinda de Jesus, quando um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, num corpo glorificado. Ele vai dizer isso, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Né? É assim que Paulo ele se refere às suas 3 viagens missionárias, onde Paulo, ele, pelo amor à obra, pelo amor à palavra de Deus, Paulo ele empreendeu essas viagens no intuito de que muitos ouviram a sua palavra e muitos se convenceram do pecado e receberam o Espírito de Deus e foram salvos. E assim essa missão hoje nos foi confiada agora a nós, a cada um de nós. Quando Martinho Lutero fez a Reforma Protestante e pregou aquelas 95 teses, ele criou o sacerdócio universal de todos os crentes. Cada um de nós tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Isso é a atribuição de todos nós. Quando Jesus nos comissionou a fazer o ID é uma obrigação. Ele nos comissionou. Quando você não está pregando a palavra de Deus, quando você tem conhecimento da palavra, que ela leva à salvação através da mensagem salvífica de Jesus e não faz, você está pecando. Temos que ter essa consciência que devemos fazer aquilo que Deus nos comissionou, através de seu Filho Jesus. Que Deus continue nos abençoando.